O coiteiro de Lampião, Pedro de Cândido e as evidências da traição. O coiteiro Pedro de Cândido sempre teve seu nome envolto em mistérios, sem dúvida um dos personagens mais emblemáticos do cangaço. Filho de Dona Guilhermina e seu Cândido, então donos das terras onde situava o Grota do Angico, e irmão de Duval Rodrigues Rosa, por muito tempo foi apontado ora como traidor de Lampião, ora como vítima de maus-tratos da Volante, alagoana. No primeiro caso, simplesmente delatou o bando, no segundo foi forçado a delatar. Logo se tem como induvidoso que Pedro de Cândido realmente traiu Lampião, que agiu não porque foi torturado, ameaçado ou teve dedos das mãos decepados, mas que assim o fez, premediatamente. Ou seja, falou onde era o coito, porque quis e por vontade própria. Por ironia do destino, coube a Pedro de Cândido, juntamente com seu irmão mais novo, Duval, levar as forças policiais até a Grota do Angico, no fatídico dia 28 de julho de 1938, no que culminou na morte de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros, além do bravo soldado Adrião Pedro de Souza. Após a morte de Lampião, o ex-coiteiro Pedro de Cândido assumiu o posto de subdelegado de Piranhas, destacado no distrito de Entremontes, substituindo seu irmão José Rodrigues Rosa, conhecido por Zezé de Cândido. Um trecho conclutivo após ser destacado. Após a morte de Lampião, o ex-coiteiro Pedro de Cândido assumiu o posto de subdelegado de Piranhas, destacado no distrito de Entremontes. Tal afirmação implica em verdadeira revisão da história do muito que já foi dito e escrito sobre a participação de Pedro de Cândido na chacina do Angico. Implica ainda em dizer que Pedro de Cândido traiu mesmo a confiança do líder cangaceiro e seu bando, e que através da sua ardilosa ação pôs fim ao cangaço, e mais traiu aí em troca de bens pessoais. Ora, não há como concluir de modo diferente. As causas e as consequências do fato se entrelaçam perfeitamente. Vamos aos alinhados. Pedro conhecia muito bem o local do coito de cangaceiros, pois nas terras da sua família. Pedro servia como coiteiro ao bando, levando e trazendo recados, objetos, surtindo de mantimentos. Pedro era rapaz ambicioso, sonhador, não se acostumava com aquele mundo de miséria, mermice. Pedro desejava prosperar no seu meio. E Pedro mais tarde foi alcançado a posição de subdelegado de Entremontes, distrito de Piranha. Mas por que tal posto somente foi conseguido depois da chacina do Angico? Duvidoso, né? Simplesmente porque alguém enxergou sua ambição e foi em cima de seu ponto fraco, oferecendo tal posto, acaso passasse a ser colaborador das forças policiais. E mais de perto, dissesse onde Lampião e seu bando pudesse estar acoitados. Ou noutra vertente da mesma situação, ele mesmo, já pensando em chamar para si o posto de subdelegado, simplesmente procurou a polícia e ofereceu seus préstimos de delação sob condição de receber aquela destacada posição. De qualquer forma, inegável que a posição alcançada por Pedro de Cândido após a chacina de Angico teve por consequência a participação deste como delator. Impossível que a polícia fosse
prender e torturar alguém e depois oferecer um prêmio tão duvidoso. Igualmente, impossível que Pedro de Cândido tivesse conquistado tal posto se não tivesse colaborado com os objetivos da Volante. A verdade é que o posto de subdelegado foi uma retribuição a ele, concedida não só pela traição a Lampião, mas como pela indicação exata de onde o bando estava, acoitado, e também pelo sucesso da empreitada. A pensar o contrário seria negar o dom da compreensão neste passo, porque o também coiteiro Jacob Bernardes, que supostamente teria informado a polícia das suspeitas que recaíram sobre Pedro de Cândido, não recebeu qualquer recompensa. Há relatos, dado com que Bernardes, com ciúmes de Pedro, procurou o sargento Aniceto Rodrigues para dizer que aquele talvez estivesse mantendo contato com os cangaceiros, pois tendo adquirido volumoso mantimento, acaso totalmente desconhecido, fosse confirmado, certamente de que, de algum modo, Bernardes seria recompensado, e não foi. Mas por que a polícia recompensou somente Pedro de Cândido? Certamente pela sua frieza e coragem de traição a homens tão perigosos, certamente pela infidelidade e deslealdade de conduta que pôs fim ao cangaço. Portanto, nada de torturar, nada de ameaça, nada de dedos cortados e unhas arrancadas. Apenas a ação pensada de um homem frio e ambicioso, interesseiro e perigoso, e talvez por isso mesmo que tivesse 3 anos após Angico pagado com a própria vida. Essa foi uma breve história do coiteiro que traiu Lampião e causou sua morte.